Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível, e quem subsistirá à tua vista? Se te irares, desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu o restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor, o vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, àquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Amém? Você pode assentar no seu lugar. Meus irmãos, o Salmo de número 76 é um dos 12 salmos de Asaf, e nós estamos pregando aqui neste púlpito uma série de mensagens a respeito destas composições tão especiais deste ilustre salmista, o salmista Asaf. Aprendemos nesse salmo que o louvor a Deus deve ser dado sempre por seu imenso poder e por sua majestade. Os salmos de Asaf são salmos de reflexão, são salmos de sabedoria, e possivelmente esse salmo foi escrito num contexto da derrota do exército de Senaqueribe na invasão, no cerco de Judá, no cativeiro assírio. Essa história se encontra lá no livro dos Reis, no capítulo 13, e é registrada também pelo profeta Isaías. O contexto é um contexto de problema. O contexto é um contexto de gravidade, algo sério. E a gente aprende que não importa a situação em que a gente se encontra, Deus é simplesmente maior do que tudo e qualquer coisa que está à nossa volta. Nós cantávamos no conjunto da mocidade há alguns anos atrás, não vou dizer quanto tempo, tem pouco tempo. A gente cantava: maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Deus é maior do que tudo. Ele é maior, e Ele é maior mesmo. Diante das adversidades, dos problemas, diante das situações que estão ao nosso derredor, devemos nos inspirar na grandeza de Deus e viver em atitude de adoração e reverência. A majestade e o poder de Deus devem ser reconhecidos. E eu repito a pergunta: qual é o tamanho do seu Deus? No Salmo 76, num contexto de perigo, há um clamor para que Deus entre em ação contra os malfeitores que rodeiam o seu povo. Há um clamor pelo socorro de Deus, mas ao longo desse salmo nós podemos visualizar a majestade e o poder de Deus. Quem é esse Deus? Como poderíamos descrevê-lo? Esse salmo, por exemplo, ele versa não sobre o Deus que conquistou a vitória. A ênfase do salmista não está sobre, sobre o milagre em si, está sobre o Deus que fez o milagre. Porque muitas vezes nos dias de hoje nós temos a tendência de olhar para o milagre, para a bênção, para a resposta, para o que Deus anda fazendo, e a gente se esquece de olhar para o Deus do milagre, o Deus que faz, o Deus que é, o Deus que socorre.
Dr. Warren Wiersbe diz que a ênfase desse salmo está exatamente sobre Deus e não sobre a bênção que Ele pode nos dar. Isto é algo que deve estar em nossa mente quando estudamos o Salmo 76. E ao desenvolver esta mensagem, nós podemos pensar em 3 tópicos que serão de grande ajuda para a nossa compreensão. Em primeiro lugar, a grandeza de Deus é revelada. Deus se revela, Deus se mostra. O que conhecemos a respeito de Deus é aquilo que Ele nos mostra. O que sabemos a respeito de Deus, sabemos pela fé e pela sua revelação a nós. E o Salmo começa: Deus é conhecido em Judá, grande é o seu nome em Israel. O salmista começa a afirmar que o Deus ao qual ele louva, o Deus a quem ele proclama, é Deus conhecido, é Deus que está perto, é Deus que socorre. Ele não está falando de alguém distante, não está falando de algo inatingível. Ele diz: conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Talvez na mente do salmista ele tenha claramente a lembrança do Deus que trouxe o povo do Egito com mão forte. Talvez ele tenha claramente a lembrança de Deus que abriu o mar, que mandou comida no deserto, que mandou a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Ele está falando de Deus que é grande e conhecido do seu povo. Ele é conhecido em Judá. Grande é o seu nome em Israel. E nesta ocasião, o reino estava dividido. O reino do norte dividido para um lado, o reino do sul para outro, o reino dividido depois da morte de Salomão. E nós sabemos o que aconteceu. O povo de Deus entrou em conflito e o reino entrou em instabilidade e perdeu a sua unidade. Mas nesta ocasião, depois do cativeiro assírio que rodeou e levou o povo cativo, depois daquele momento, muitos dos israelitas do reino do norte procuravam abrigo em Judá e vinham até Jerusalém para adorar. Muitos deles vinham com suas famílias para morar no território, ainda era onde era possível cultuar ao Senhor. Os reinos estavam divididos, mas Deus não estava. Os reinos estavam fragmentados, mas Deus nunca esteve fragmentado. Problemas podem acontecer, a casa pode cair, mas Deus permanece no seu lugar e no seu trono, porque o seu trono não se move. Naquela ocasião de desespero e de problema, com o reino dividido, Deus estava com seus olhos dele olhando para o seu povo, e nos olhos de Deus não era o reino do norte ou o reino do sul, era um povo só, o povo da aliança, o povo que ele chamou para si, para ser sua propriedade. Eu tenho uma notícia para te dar: pode acontecer o que acontecer, aconteça o que acontecer na nossa vida, na nossa casa, nas circunstâncias ao nosso redor, Deus continua no seu lugar, Ele continua no seu trono. Glória a Deus. Deus é grande para o seu povo. Em Judá e em Jerusalém, Deus deveria ser engrandecido. E a mensagem do Salmo, quando nós chegarmos à conclusão, é que o Senhor não seria engrandecido apenas ali, mas também em toda a terra. A começar em nós, seja engrandecido o nome do Senhor. A começar em nós, seja engrandecido o nome do Senhor. E obviamente, quando chamo a sua atenção para isso,
obviamente que a gente traz à memória a responsabilidade que devemos ter de, com as nossas atitudes, com os nossos testemunhos, com a nossa conduta, a gente dar passos que glorifiquem ao Senhor. Judá era instado a se lembrar que foi criado para a glória de Deus. O reino do norte, agora fragmentado debaixo do cativeiro assírio, precisava se lembrar que deveria viver para a glória de Deus, que o contexto de destruição à sua volta deveria ser vencido, porque grande é o Senhor em toda e qualquer situação. Isaías 33:13, o profeta diz: ouvi, vós os que estáis longe, o que tenho feito, e vós o que estáis perto, reconhecei o meu poder, diz o Senhor. Você pode levantar sua mão para o céu? Deus deve ser engrandecido em toda e qualquer situação. Ele é o Deus do céu. Sua majestade e o seu poder não estão somente revelados de forma estática, mas também não são apenas um título, como a gente trataria um monarca, um rei. Vossa majestade, o Senhor, a gente ter toda a deferência com alguém. Deus não está majestoso no trono apenas como um título de alguém que exerce um cargo ou uma função. Ele também manifesta a sua majestade através dos seus atos poderosos. Você não tem um Deus que é uma figura decorativa. Você não tem um Deus que está num trono cumprindo apenas um protocolo. O Deus do céu é Deus que governa, é Deus que reina, é Deus que manda, é Deus que faz, é Deus que fala, é Deus que está de olhos abertos, é Deus que tem mãos e estende a mão, é Deus que tem ouvido e escuta a nossa oração. Ele não é um boneco de gesso, de barro, de ouro, de pedra. Não, Ele é Deus poderoso, é Deus vivo, é Deus santo, é Deus eterno, é Deus que era, que é e que há de vir. Ele é Deus para sempre. Quem pode dar glória a Deus por isso? Eita glória! Glória ao nome de Jesus. Esse Deus poderoso está com a gente nesta noite. Esse Deus poderoso escolheu nesta noite estar conosco neste santo lugar. E você pode aproveitar a oportunidade de dar a glória devida ao seu nome. Nós somos devedores, nós fomos criados para a sua glória. E se você vê ao culto dessa noite, dê ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, e adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Tem gente que vai levantar as mãos, tem gente que vai dar um glória a Deus mais alto, tem outro que vai deixar as lágrimas rolar nos olhos, tem gente que vai sentir lá dentro da alma, mas é mais quietinho do que o outro. Tem algum mais animado que pode ficar de pé, ou que pode até correr. Eu não sei a forma que você vai adorar ao Senhor, mas dê ao Senhor a glória devida ao seu nome, porque Ele não é um rei de protocolo, Ele é o rei de toda a terra, Ele manda, é Ele que governa. Então, ao reconhecer o seu poderio e a sua majestade, nós podemos observar os seus atos poderosos. E em segundo lugar, o poder de Deus está em ação. Deus é Deus que age. Deus não está inerte, Deus não está preso, Deus não está parado. A gente tem a tendência de achar que porque Deus está calado, Deus está parado. E estar calado é uma coisa, estar parado é outra. Deus pode estar em silêncio, mas está trabalhando, mas está fazendo. Aliás, geralmente quem conversa enquanto trabalha, geralmente não produz muita coisa. Já viu aquele funcionário que fica no celular no trabalho? Que conversa com todo mundo, que manda zap para todo mundo. Quando o patrão chega, ele minimiza a tela e fica ali. Geralmente quem conversa, quem fica gazeteando o tempo, não produz muita coisa. O nosso Deus é Deus que pode estar em silêncio. E eu entendo que em algumas situações Deus fica quieto mesmo, porque Ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Deus é um Deus que age. Nós podemos ver a sua majestade,
quando Ele coloca o seu próprio poder em ação. E nesse segundo ponto, Deus é o defensor do seu povo. Se você observar o versículo de número 3, ele diz assim: ali quebrou as flechas do arco, quebrou o escudo, a espada e a guerra. Deus é aquele que entra na frente da arma para defender os seus. Deus é aquele que entra na peleja por causa de um escolhido, por causa de um dos seus filhos. Está sentindo a presença de Deus? Talvez Deus agora esteja te fazendo lembrar de situações que você não podia resolver, que não podia fazer, que você não tinha força, não tinha braço, não tinha nem perna para levantar do lugar, e de repente você viu Deus entrar na história, entrar no problema, entrar na guerra, e Deus quebrou o arco, cortou todas as armas, desfez tudo e entrou na situação e te deu a vitória. Ele é o defensor do seu povo. Ele é aquele que intervém nos momentos de crise. Se você continuar lendo o texto, você vai observar: tu és o mais ilustre, glorioso, do que os montes de presa. Ele está dizendo aqui, o salmista dizendo que melhor do que os despojos da guerra é o Senhor. E aí o que ele está dizendo aqui? É melhor ter o Senhor do que ter dinheiro, é melhor ter o Senhor do que ter bens, é melhor ter o Senhor do que ter coisas. É isso que ele está dizendo. Ele é o mais excelente. E muitas vezes nós corremos atrás das coisas e deixamos o Senhor de lado, corremos atrás das posses e deixamos Deus em segundo plano. Tem gente que enquanto está de bicicleta serve a Deus, se tiver um carro não consegue, enquanto não tem dinheiro serve a Deus, se tiver dinheiro não tem tempo mais. A verdade é que Deus é mais excelente do que coisas. Tenha as coisas, use as coisas para a glória de Deus, mas sirva a Deus acima de qualquer coisa. Glória ao nome de Jesus. Ele é aquele que intervém nos momentos de crise. Lá no versículo 5: os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono. Nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. Ele está falando aqui de gente abusada, que se levanta contra os servos de Deus, que se levanta contra a obra de Deus, de gente que vem arrotando arrogância, dizendo: está no papo, está ganha a guerra, é comigo. Quem é Deus para te livrar? Quem é Deus para cuidar de você? Cadê a sua fé? Onde está o seu Deus? Essa gente abusada se levanta, mas o nosso Deus é aquele que coloca os ousados despojados, que põe para dormir o seu sono, e que os homens de força não conseguem achar nem o destino da própria mão. Sabe por quê? Porque Deus, quando resolve agir, Ele confunde esse tipo de pessoas. É Ele que faz. Ele coloca os inimigos para dormir, não achavam as próprias mãos. Ele diz que carros e cavalos são lançados num sono profundo. Olha o que diz o versículo 6: a tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Pastor Samuel, nosso pregador, e os pregadores que aqui estão, colocar um cavalo para dormir, tudo bem, mas um carro não sei como. Você derrubar um animal potente, um médico que trabalha com animais, veterinário, pode aplicar algo e colocar um cavalo enorme para dormir, mas e um carro? O que ele está falando aqui, meus irmãos, é do poder de Deus em ação. Que o inimigo pode estar aparelhado com os melhores cavalos, aparelhado com os melhores carros de guerra, ter as melhores armas, ter os melhores soldados. E você vai entender dentro do contexto, nós vamos chegar lá daqui a pouco, que quando Deus entra em ação, o que adianta ter o carro e não ter o motorista? O que adianta ter o cavalo e não ter o cavaleiro?
Que adianta ter as armas e não saber manuseá-las? O nosso Deus é Deus que age lá no início, na causa, na situação. Ele é Deus que põe o carro e o cavalo para dormir, porque Ele tira quem opera a máquina, Ele tira quem faz. Não adianta ter o cavalo e não ter o cavaleiro, ter o carro e não ter o motorista. Não adianta ter o dinheiro e não ter a sabedoria. Não adianta ter coisas e agir destemperadamente. Hoje Deus está dizendo: confia no Senhor em todo o tempo, e saiba que se não confiar, Ele é Deus que para a engrenagem, Ele é Deus que faz a máquina parar, porque Ele pode fazer o que Ele quiser. Saiba que Deus é o seu socorro. Então saiba que Deus intervém nos momentos de crise. No contexto que eles estão aqui, meus irmãos, esse é o contexto do livro das Crônicas e do livro dos Reis, em que Senaqueribe enviou Rabsaque para afrontar o povo de Israel, afrontar o povo de Deus. Jerusalém está cercada, Ezequias está de mãos atadas, ele não sabe o que fazer. Existe uma afronta do lado de fora, e o inimigo diz assim: não escutem Ezequias. Quem é Ezequias? Quem é o Deus de Ezequias? Não escutem, não tem jeito, não tem saída. E Ezequias, quando escuta essa afronta, ele vai perguntar ao Senhor o que fazer, e Deus lhe dá a orientação. Quando você não sabe o que fazer, você pode chamar pelo Senhor, porque o Senhor lhe dará a orientação necessária. Quem é o seu Deus? E nesse contexto de Jerusalém cercada, de afronta, Deus se revelou como um Salvador poderoso. Quando as nossas forças acabam, quando não temos uma saída, nós podemos confiar no Senhor como nosso poderoso Salvador. É difícil crer quando o inimigo é ruidoso, quando ele é mais aparelhado e mais raivoso. Ezequias, Isaías e os anciãos deram ouvidos à palavra de Deus. Isaías 37, 35 tem a resposta. O Senhor diz assim para eles: porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O que Deus está dizendo? Ezequias está arrotando arrogância. Ezequias está dizendo: quem sou eu? Perguntando, está zombando, está achando que a vitória já está ganha. Mas eu, o Senhor, defenderei esta cidade. Esqueçam essa batalha, porque essa batalha é comigo. E é nessa batalha que Deus enviou um único anjo, que veio sobre o exército assírio, e 185 mil homens foram silenciados. Não adiantava ter carro, cavalo, porque não tinha cavaleiro. Não adiantava ter arma, não adiantava arrotar arrogância, porque faltava soldado. Quem afronta a Deus vai bater de frente com o poder desse Deus. Quem pode levantar as duas mãos e adorar o nome de Jesus? Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Naquela situação, Deus enviou um anjo, e o seu anjo fez aquele estrago nas fileiras do inimigo. Qual é o tamanho do seu Deus? Como você enxerga o seu Deus? A força e a majestade de Deus exigem de nós uma resposta. E quando a gente vê Deus agindo, qual é a nossa resposta? Como responder à majestade de Deus é o terceiro ponto desse sermão. Em primeiro lugar, Deus deseja que nós o temamos. Isso está no versículo 7 até o versículo 9. Devemos temer ao Senhor. O temor do Senhor é um dos temas, dos assuntos principais desse salmo. E o temor aqui não é ter medo, é diferente de medo. Temor aqui é reverência. Temer ao Senhor não é ter medo dele, porque o medo afasta.
A reverência aproxima. O medo faz você correr. A reverência faz você prostrar. Está entendendo isso? O temor do Senhor deve nortear a nossa vida a tal ponto que a gente possa olhar para isso e aprender. Precisamos aprender que o temor do Senhor é essencial à nossa vida. A W. Tozer diz que ninguém que primeiro não tenha conhecido o temor de Deus pode conhecer a verdadeira graça de Deus. É necessário ter temor de Deus para receber a graça de Deus. É necessário temer a Deus para receber a graça que Ele tem para nós. Existem muitas pessoas que querem a graça, mas não querem ter temor. Querem a graça, mas não querem temer a Deus. Hoje Deus está te chamando. Tem muita gente servindo a Deus por medo. Tem medo de ir para o inferno, tem medo de acontecer alguma coisa, tem medo de ser um problema. Deus não quer o seu medo, Deus quer a sua reverência. Deus quer que você se prostre, não que você corra. Deus quer que você se jogue aos pés dele. Hoje é dia de você fazer o que o Salmo está dizendo. Em primeiro lugar, nós precisamos temer ao Senhor. Se você está no meio da luta, se o contexto é difícil, se o inimigo é ruidoso, raivoso, está rangendo os dentes, você teme a Deus, então se prostre diante de Deus, porque o temor te prostra. O temor não te dá medo, não te afasta, te coloca perto do seu Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ninguém que primeiro não tenha conhecido o temor de Deus pode conhecer a sua verdadeira graça. Em segundo lugar, Deus deseja que a gente perceba a sua longanimidade. O que aconteceu aqui? Senaqueribe mandou os seus oficiais. Isaías conta a história e Crônicas também. A história é contada de como aconteceu esse arranjo. Ezequias está cercado, a cidade está cercada, eles estão afrontando, eles estão em superioridade numérica, estão em superioridade de armas, eles têm mais força, eles estão ali rangendo os dentes e estão dizendo: essa vitória é nossa, vocês não conseguem escapar, não tem jeito de sair de Jerusalém, nós vamos levar essa guerra, vocês vão perder, não escutem Ezequias. E quem é o Senhor para vos livrar? O Senhor foi longânimo, o Senhor foi deixando eles rangerem os dentes. E tem hora que a gente às vezes pergunta: por que, Senhor? Não sei se já aconteceu com você ou se é só comigo. Por que, Senhor, que tal coisa está acontecendo? Por que o inimigo está tão raivoso? Por que ele está rangendo tantos dentes? Por que isso está se prolongando? Deus é longânimo. Deus deixou que os oficiais de Senaqueribe, por suas blasfêmias, fossem avançando. Deus deu corda. Já viu isso? Deus vai dando corda. Deus vai deixando a coisa acontecer. Mas na hora que ele puxar a corda, na hora que ele der um estacão na corda, o sujeito perde até o rumo da porta. É só uma segurada mais forte. Ele revela a sua ira e acaba com esse cerco antes que ele comece, quando eles estão ali falando blasfêmias, dizendo quem é o Senhor, o que vai acontecer. Essa história você poderá lê-la no livro do profeta Isaías. E essa história é uma história interessante, você não pode deixar de ler. Isso está lá nos capítulos 36 e 37 do profeta Isaías. Vale a pena você conferir essa narrativa bíblica. O Senhor é longânimo, o Senhor deixa o sujeito ir, o Senhor deixa ele falar, o Senhor dá corda para o imprudente, o Senhor vai dando corda para aquele que é blasfemo. E Deus, naquele momento certo, Ele resolve agir, porque Deus tem um limite. E eu posso provar biblicamente. 1 João 4,8. Deus é amor. E tem gente que se apega, e Mantuana é nossa pregadora, só no amor de Deus. Ah, Deus é amor, Deus não vai julgar fulano, Deus não vai fazer isso, porque Deus é amor, Deus é bom. É verdade que Deus é amor e é verdade que Deus é bom. Mas Hebreus 12, 29 diz também que o nosso Deus é fogo consumidor.
E não tem como considerar o amor de Deus sem considerar a sua justiça também. Deus foi deixando as blasfêmias acontecerem, Deus deu corda, e na hora certa Deus enviou o seu anjo. E a gente responde a tudo isso, ao poder de Deus e à sua majestade, não só quando tememos ao Senhor, mas também quando nós lhe obedecemos. A gente precisa muitas vezes voltar à obediência. Existem coisas que nós vamos nos esquecendo ao longo do caminho. Tememos a Deus, mas esquecemos da obediência. Esquecemos dos passos vigilantes que Deus quer que nós venhamos a dar. Andamos pelos nossos próprios caminhos, andamos pelo nosso próprio coração. Talvez eu esteja pregando para você que hoje entrou nesse culto ou acompanha pelas redes sociais, e você tem andado pelo seu próprio coração, seguindo os seus próprios instintos, os seus próprios passos. Deus deseja que você lhe obedeça. Deus quer de você a sua obediência, o seu temor. Deus quer que você ande com Ele, faça votos e pague, cumpra as suas promessas ao Senhor. Você já percebeu, está no versículo 10 ao 12, que nós às vezes prometemos tanta coisa e esquecemos. Está chegando o fim do ano de novo. E a gente faz uma lista, né? No ano que vem, Senhor, eu vou evangelizar, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou orar por isso, por aquilo, eu vou contribuir com missões, eu vou me oferecer para servir, vou servir num departamento. No ano que vem, Senhor, eu vou tomar uma decisão X, eu vou deixar esse problema. Tem gente que está adiando dizendo: eu não sou crente até agora, no ano que vem eu vou ser crente, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, eu vou consertar determinadas coisas. E a pergunta é: você vai chegar lá? O dia de amanhã vai chegar? Alguém disse aqui: e se não chegar? E se o amanhã não vier? A gente vai deixando coisas para depois. Como é que a gente responde ao poder e à majestade de Deus? A gente responde temendo, e a gente responde obedecendo. Obedecer é o que Deus quer, a obediência é o que Deus quer de nós. Você fez um voto ao Senhor, prometeu algo ao Senhor, cumpra. Tenha palavra, seja alguém confiável. Eu sou do tempo de ver os antigos dar a palavra e cumprir a palavra. Não precisava de papel, cumpria. Nós precisamos responder ao poder e à majestade de Deus obedecendo a sua palavra, porque é muito fácil esquecer as coisas. No final do ano vai ter muita gente fazendo listas. Tem gente prometendo desde fazer o regime para emagrecer tantos quilos até ser mais crente. Tem gente prometendo fazer algo já há 20 anos e nunca cumpriu. 30 anos falando que vou, que faço. Deus deseja que nós obedeçamos a sua palavra e a sua vontade. Como é que nós podemos aplicar esta mensagem? Primeiro, as circunstâncias podem ser ruins. Eu não sei as circunstâncias pelas quais você está passando. Talvez você esteja aí na cadeira dizendo: pastor, o senhor não sabe aonde a corda está apertando. O senhor não sabe aonde o problema está acontecendo. E de fato, pode ser que eu não saiba. Eu sei muito das minhas coisas, e talvez eu não saiba dos seus desafios. Os inimigos podem ser grandes. E quantas vezes nós enfrentamos inimigos poderosos, a ponto de achar que a gente não vai dar conta, a ponto de dizer: eu não vou conseguir. O contexto do Salmo 76 é um contexto de aperto, é um contexto de problemas, cidade cercada, não tem jeito. E olha só, a cidade cercada, faltaria água, faltaria suprimento de comida, faltaria um monte de coisa. Uma cidade cercada, não entra sustento, não entra víveres, não entra alimento, não tem o que fazer. Os inimigos podem ser raivosos, poderosos, em grande número, mais armados, e você não tem o que fazer. E muitas vezes a gente tem que fazer uma escolha. E existem situações em que a gente escolhe tomar um caminho alternativo. E eu volto a perguntar: qual é o tamanho do seu Deus? Golias é grande, Davi é pequeno, mas qual é o tamanho do seu Deus?
Ezequias é limitado, Senaqueribe é poderoso, a cidade está cercada, mas qual é o tamanho do seu Deus? O que fazer quando você não tem o que fazer? E a pergunta vem: qual é o tamanho do seu Deus? Tem um grupo que é famoso no Brasil, o Três Palavrinhas. E o Três Palavrinhas tem uma música que as crianças cantam: meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. E a minha pergunta: qual é o tamanho do seu Deus? Para uma criança é muito simples cantar e eles fazem o gesto: meu Deus é um Deus grandão. Os pentecostais da Canela de Fogo cantam: grandão, grandão da Galileia. E a gente canta assim, mas às vezes não agimos assim. A gente até canta que Ele é grande, mas e na hora de agir? E na hora de colocar em ação a letra do cântico? E nós? Qual é o tamanho do nosso Deus? Na história da igreja tem uma personagem chamada Corrie ten Boom, uma irmã holandesa, que na época da Segunda Guerra Mundial, a irmã Corrie ten Boom, ela foi um instrumento de Deus para salvar um monte de gente. Ela morava num determinado lugar em que haviam muitos judeus, e da perseguição da Segunda Guerra, ela e a sua família escondiam famílias inteiras de judeus para livrá-los da morte. Corrie ten Boom foi um instrumento de Deus. Ela e a família se deixaram ser usados por Deus. E quem conhece um Deus grandão não consegue guardar um Deus tão grande só para si. Quem conhece o tamanho desse Deus não consegue esconder esse Deus. Por ser tão grande, não dá para guardar na gaveta. Por ser tão grande, não dá para colocar no envelope. Por ser tão grande, não dá para esconder. Corrie ten Boom foi uma mulher que correu riscos, salvando vidas, em detrimento da própria segurança. Essa mulher confiou em Deus. E ela foi pega, foi parar num campo de concentração, porque ajudava pessoas a escapar da morte. A vida dessa irmã é um testemunho, porque para Corrie ten Boom, Deus era um Deus grandão. E não cabia só no coração dela, tinha que alcançar outras pessoas. Qual é o tamanho do seu Deus? Se você tivesse que explicar o tamanho dele, qual é o tamanho dele para você? Eu tenho uma resposta para você pensar. Isso depende da distância que você está dele. Glória ao nome de Jesus. Qual o tamanho desse Deus? A minha afirmação é: depende de qual distância você está. Eu me lembrei de uma história de criança de um pai que está no quintal e de repente passa um avião no céu, deixando aquele rastro branco. E o pai pergunta: meu filho, qual o tamanho daquele avião? Aí o menino pequeno coloca a mão na frente assim, esconde o avião lá no céu. Ah, papai, é pequeno. A minha mão esconde ele. O avião está no céu voando, deixando aquele rastro, e ele põe a mão assim, esconde o avião. Daí a alguns meses eles foram fazer uma viagem. Quando chegaram no aeroporto, estão na sala de embarque. E a sala de embarque dos aeroportos é de vidro. E você vê o pátio de aviação antes de embarcar. Aí o pai traz o filho para a janela de vidro, para aquela vidraça grande. E tem uma aeronave enorme, daquela que faz viagem internacional. Aí o pai pergunta: meu filho, qual o tamanho desse avião? E papai, é grandão. Pois é, meu filho, esse avião pode ser o mesmo que você viu passar no céu. De longe, a sua mão o esconde, mas de perto ele é grandão. Qual o tamanho do seu Deus? Ao nome de Jesus seja a glória.
Qual o tamanho dele para você? Você consegue perceber a presença dele aqui? Se você consegue perceber a presença, talvez ele seja maior do que você imagina. Mas eu sinto dizer que tem gente que está aqui que não consegue perceber a presença, entrou do mesmo jeito, vai sair do mesmo jeito, sem perceber a presença dele. E aí quando pergunta qual o tamanho do seu Deus, tanto faz, porque você não consegue enxergá-lo, não consegue vê-lo. Eu quero dizer que o tamanho do seu Deus depende da distância que você está dele. Se você consegue olhar para ele distante e encobre com a sua mão, Deus é apenas algo distante, voando no céu, distante da sua história, distante da sua realidade. Mas para Ezequias e para o povo, eles podiam dizer: conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, porque para eles Deus é o Deus que está perto, para eles Deus é o Deus que não está longe, é o Deus que está do lado, é o Deus que está ali. E quando eles não têm o que fazer, a resposta é: olha, esse homem, sendo aquele, vem por um caminho, vai voltar para o 7, vou colocar um anzol no nariz dele e vou puxar, porque o nosso Deus é um Deus grandão, é um Deus que pode, ele é um Deus majestoso, poderoso ao Senhor em todas as suas obras. Ao seu nome seja a glória, Senhor. Qual o tamanho do seu Deus? Fique perto dele. E se você ficar perto dele, você não vai conseguir descrever o tamanho dele. Talvez você consiga voltar à simplicidade de uma criança cantando e fazendo gestos. Meu Deus é um Deus grandão. Talvez o que a gente precisa é só chegar perto dele, para perceber que o nosso Deus é o Deus grandão. As causas impossíveis são impossíveis quando ele está longe, mas quando ele está perto não são. Se ele está distante, você encobre com a mão, mas se ele está perto, não dá para pegar com a mão. E há algo tão interessante que isso deve nos inspirar a viver uma vida de adoração e a enfrentar os desafios com confiança. E ao mesmo tempo que esse Deus é um Deus grandão, o Deus que a terra é o escabelo dos seus pés, o Deus que o trono está no céu, que é tão grandão, ao mesmo tempo esse Deus também está conosco em cada passo do caminho. O fato de ser grande não o isola de nós. Ele é grande, mas ele está perto. Os céus não comportam toda a sua glória, mas o seu coração é habitação para ele. Ele, a sua glória enche a terra e enche o céu, mas ele vai pelo caminho com você. Qual o tamanho do seu Deus? A sua majestade e o seu poder estão ao nosso dispor durante a caminhada da vida. Como é que ele está presente conosco? Ele enviou o seu filho, morreu numa cruz, deu a sua vida por nós. O Deus grandão deixou a sua glória e veio ser como um de nós. Curva sua cabeça. Qual é o tamanho do seu Deus? Samuel Mariano canta dizendo: qual é a idade do seu Deus? E ele diz: o grande aqui é ele. Nós não vamos cantar, mas é só para a gente pensar. Qual é o tamanho do seu Deus? O Deus que é grande quer andar com você durante toda a caminhada. Fica de pé comigo, se você pode. Eu deixei para o final uma parte dessa mensagem que é uma parte que eu gosto muito. Existem alguns salmos, irmão Esther, que são os salmos de Sião. São salmos que falam da majestade, do poder de Deus, são salmos de Sião. E esse salmo que eu vou citar é o salmo que foi composto possivelmente para esta situação, segundo alguns eruditos.
diante da situação em que eles estavam vivendo, diante da afronta do inimigo, reconhecendo que o seu Deus é grande, não tinha saída e tendo uma resposta. Esse salmo começa com um cerco e termina com adoração. Começa sem ter uma saída e termina com uma saída escancarada. Começa com Deus em silêncio e termina com Deus falando. Começa sem ter uma arma para vencer o inimigo. Aí Deus manda um anjo mais poderoso que todas as armas, todos os cavalos, todos os cavaleiros. E não adiantava ter cavalo, ter arma, ter nada, porque os cavaleiros foram tirados de circulação. Deus colocou cavalo e carro para dormir. Não tinha o que fazer. E no final, Ezequias com os seus podem glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque aí entra o salmo que eu vou citar. Coloca na tela o salmo de número 46. É nessa situação que eles entoam esse salmo poderoso. Ele diz: Deus é, Deus é, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes transportem por meio dos mares, ainda que as águas ruins se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Escuta essa: Deus está no meio dela. Senaqueribe está do lado de fora, o exército está do lado de fora, mas no meio da cidade está Deus. Deus está no meio dela. Não será abalada, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram. Levante a mão comigo para o céu. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lá fora está o inimigo, mas conosco está o braço forte do Senhor. O Senhor está conosco. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eita glória! Inamai eu sou Yesemenai. Ele está conosco. É Ele que está com a gente. Qual é o tamanho desse Deus? Fica perto dele que você vai ver o tamanho dele. Quebia o sune quebia stai. Alabaxarabadacai o sune ramana. Queria namanai. Queria nabachai. Alabaxia. Majestoso, poderoso, santo, justo, tremendo e fiel. O Deus que não perde batalhas. O Deus que é tão grande que o céu não o comporta, anda com a gente nos nossos problemas. Esse é o nosso Deus.